Olá, bem-vindo ao canal da Tia Pá. Eu sou a Paloma Albertini e você está na série de vídeos sobre a disciplina de materiais de construção civil que eu ministrei durante um tempo na graduação de Engenharia Civil, também na arquitetura. Portanto, se você você cursa essas graduações, ou um técnico em edificações, ou é só por curiosidade, curte aí que o nosso conteúdo é o seguinte. Aqui é o clássico que você vai encontrar em materiais de construção civil, dividido em 10 unidades que não foram gravadas necessariamente nessa ordem. Eu comecei lá da unidade 3 no começo da pandemia, como uma coisa de emergência, e depois, como a maior parte do conteúdo ficou gravado, agora eu estou finalizando para ficar a disciplina inteira disponível aqui no YouTube. Então, nessa primeira unidade, nós temos uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre especificações técnicas e normas e o que é memorial descritivo. E finalizar com propriedades dos materiais. E depois, aí começam mesmo os diversos tipos de materiais de construção civil, e aí cada unidade a gente vê um tipo. Vai ter madeiras, materiais cerâmicos, materiais metálicos, tintas, materiais betuminosos, os vidros, os plásticos, as pedras e agregados e a parte dos aglomerantes. Isso aí normalmente é o que você vê em materiais de construção civil. Todo o conteúdo, ele vem de onde? Vem dos 2 volumes do Bauer, é um livro clássico de materiais de construção civil, do Falcão Bauer. Ele chama Materiais de Construção, tem o volume 1 e o volume 2. Então, você vai ver que o conteúdo ele é extenso, mas se você for analisar, são 2 livros de tamanho bom, que na verdade vai estar resumido nessas horas aqui de gravações. Então, de onde que vem os materiais de construção civil? Vem da terra. A terra que é a nossa fonte de recursos. E na terra a gente sabe que nós temos os recursos renováveis e os não renováveis. Os renováveis você já conhece. A água, ar, biomassa, que é tudo que é a parte de vegetação. Então, plantou ali, cresceu, tal, tipo lenha, que a gente usa, o carvão. Energia eólica também é renovável. E aí vem os graves, que são os não renováveis, porque vão acabar. Aí dos não renováveis nós temos os energéticos, exemplo, os combustíveis fósseis, que nós usamos como fonte de energia, e tem os não energéticos, e aqui tem 3 exemplos que são usados na construção civil. Por exemplo, o ferro, que é a base do aço, a argila, que é a base para o material cerâmico, e o calcário, que é a nossa base, por exemplo, para fazer a cal. E também entra lá na fabricação de cimento. Historicamente, o desenvolvimento do homem esteve ligado à sua habilidade de detectar, manipular e aperfeiçoar os materiais que eles tinham disponíveis ao seu redor. Para quê? Qual que era o objetivo? Atender às suas necessidades de manutenção, só ali a sua própria sobrevivência, para abrigo e também para expressar a sua religiosidade. Aqui a gente tem um exemplo do que provavelmente era para expressar a religiosidade, que é esse composto aqui de rochas, que é conhecido como Stonehenge, que está localizado lá na Inglaterra. A data dele, olha só, 2000 anos antes de Cristo, foi um monumento feito na Idade do Bronze, porque essas rochas estavam num lugar bem distante e foram colocadas aqui nessa disposição circular. Não era para abrigo e provavelmente era para ter algum lugar para algum ritual, alguma coisa religiosa. Mas usava-se para outras coisas também? Olha aqui um outro exemplo. Esse aqui é um aqueduto da época do Império Romano. Só que ele foi feito lá na França. O Império Romano, ele caiu no século IV da nossa era. Então, alguma coisa assim bem antiga também esse aqueduto. E feito de rochas. Olha só que bacana. Um aqueduto, começo de conversa, né? O que é aqueduto?
Um aqueduto é como se fosse uma ponte, é ponte assim, porque é para passar obstáculos, só que leva, em vez de levar pessoas, leva ou transportar objetos, ele leva efluentes. Então pode ser tanto para levar água, quanto também para afastar esgoto. Porque quando começou a fazer as cidades, já percebeu que juntava um monte de gente, só que ficava também perto dos dejetos e isso trazia doenças. Então, opa, vamos levar os dejetos embora, né? Que é a parte de esgoto, vamos levar esse esgoto embora. Então, o aqueduto pode ser tanto para levar o esgoto embora, como para trazer a água também para essa população. E naquela época, note que naquela época não se tinha conhecimento científico como se tem hoje. Era tudo na base da tentativa e erro. E aí pensou-se, nossa, olha só, uma estrutura em arco, que você vai ver em alguma disciplina de mecânica, alguma coisa de estrutura de mecânica, algo desse tipo, você vai ver que o arco, onde você tem estrutura de arco, predomina esforço de compressão. E a rocha resiste muito bem à compressão. Olha que bacana, lá no século, antes, né, na verdade, antes do século IV da nossa era, o pessoal já começava a raciocinar e, opa, eu vou usar um material que eu sei que resiste à compressão numa situação que predomina o esforço de compressão. E aí a gente vê como que a parte de construção civil, que era o homem manipulando o que tinha perto dele para poder cumprir seus objetivos, para poder viver bem, sobreviver e viver bem, já usava os materiais da natureza. Então, da natureza extrai-se os produtos necessários. E na construção? O que você tem que ter na sua formação? Então, para ver se você está estudando, estão te ensinando as coisas direitinho. A gente chama de tripé da construção, porque nós temos que ter 3 bases. Você tem que ter noção de pelo menos essas 3 áreas. A parte de materiais, aí entra alguma disciplina como essa, de materiais de construção civil, ou pode ser ciência dos materiais, dependendo de onde você estiver estudando. Você também pode ter na sua base geologia, para saber a composição da terra, para ter uma noção de onde que vêm os materiais, e provavelmente também você vai ter alguma coisa de química. Tudo isso para conhecer os materiais. Você também tem que ter uma outra base que é na parte de projetos. Aí o que te ajuda nessa parte de projeto? Você começa desde de estudar o básico da mecânica, estabilidade, a hidráulica também elétrica e a parte de estruturas, ciência da construção. E também você não pode faltar o outro pezinho, que vai ser a execução. Por isso que você tem que ter também na sua formação, por exemplo, alguma disciplina de administração, ou ela aparece com algum nome tipo de economia, recursos humanos, ou alguma coisa social você tem que ter na sua formação, estatística, controle, esse controle já seria assim, controle de materiais, talvez você vai ter parte de orçamento, então tudo isso aqui vai te ajudar na parte de execução. Para você ser um bom profissional nessa área da construção civil, é bom você ter pelo menos uma noção básica dessas 3 bases, para você ter firme o seu tripé para ficar de pé. Então vamos aí para algumas definições. Ciência. O que é ciência? É um conjunto organizado de conhecimentos em relação a um determinado objeto ou também a um determinado assunto. Material é um conjunto de objetos que constituem ou formam a obra. Então, o que a gente estuda aqui é os materiais de construção. E engenharia é a arte de aplicar conhecimentos científicos e também conhecimentos empíricos e certas habilitações específicas para quê? Para criar estruturas, dispositivos e processos. Ou também para fazer
qualquer outra coisa que você queira. Usa o que você aprendeu na vivência da formação e vai fazer também o que você quiser, até vender coco na praia. Onde mais que é interessante estudar? Isso aqui, arquitetura, você está fazendo um técnico de edificações, ou qualquer profissional na área de construção civil, ou também você está com insônia, bota a série de vídeos aí para você ficar ouvindo, que também vai dar um soninho gostoso para você. Esses profissionais, vamos supor não, que você faz parte dessa classe dos profissionais, compreendendo essas definições e com base no conhecimento dos materiais de construção, terão a possibilidade de escolher e especificar o material que melhor atende às exigências envolvidas. Ou seja, o objetivo é que você, usando ciência, você tenha noção dos materiais de construção civil para saber o local correto de aplicar os materiais. Mas como estudar os materiais? A ciência dos materiais ela está embasada em tecnologia. Inclusive, deixa eu te contar um negocinho, se não te contar ainda. Se você está na graduação de engenharia civil e está falando que eu faço exatas, tá errado, porque é a área de tecnologia. Ok, voltando aqui. Materiais, a ciência dos materiais está embasada na tecnologia. Por quê? Ela busca responder às necessidades da sociedade. Como? Pela aplicação sistemática dos conhecimentos que são usados na produção de bens e serviços. A partir do século XX é que se começou a ter maior conhecimento da estrutura dos materiais. É? Então como é que aquele pessoal do Império Romano fez aquele aqueduto que estava agora há pouco na tela? Pelo conhecimento empírico. E hoje, na ciência dos materiais, o que um profissional da construção civil ele aplica? Ele usa o quê? Ele usa conhecimento científico junto com conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele através da experiência, igual aquele pessoal fazendo o aqueduto. Eles sabiam que prevalecia esforço de compressão na estrutura de arco e sabia que a rocha resistia muito bem à compressão. Isso aí foi através da experiência. Eu fiz um e não caiu na minha cabeça, agora deu certo, sobreviveu para fazer de novo. Mais ou menos isso, pela experiência foi juntando o conhecimento. E o científico? O científico é aquele, principalmente, que a gente vê em laboratório. Hoje eu vou fazer uma ponte. Poxa, lá no laboratório eu tenho conhecimento de qual que é a resistência que aquele concreto tem, eu sei qual que é a resistência mecânica que o aço tem e eu ainda tenho a norma para me falar o quanto que eu posso usar desses limites dos materiais e aí eu vou lá e faço meu projeto. Então, hoje a gente tem essa parte científica, mas também tem a parte do conhecimento empírico acumulado. Okay? A explicação para muitos aspectos das propriedades que haviam sido descobertas empiricamente foram depois, elas foram confirmadas cientificamente. Por exemplo, e a rocha resiste muito bem à compressão. Mas hoje, isso era um dado empírico, pela experiência. E hoje? Hoje eu posso pegar um pedaço da rocha, levar para o laboratório e ver o valor que ela resiste, qual é o valor que ela resiste a essa compressão. Então, as propriedades dos materiais, elas são estabelecidas pela experiência adquirida, que é a parte empírica, e por ensaio de laboratório. E a importância dos materiais na construção civil? Veja bem, em uma obra, o que a gente quer? Que tenha durabilidade, que tenha baixo custo e tenha um bom acabamento. Para você ter tudo isso, depende das propriedades dos materiais. E aí, o profissional da construção civil, ele se depara com vários materiais e ele tem que escolher, ou pelo menos falar para o cliente dele qual que é a melhor opção. Ele tem que escolher o melhor custo-benefício e avaliar as diversas propriedades dos materiais para então fazer a escolha ou a sugestão para o cliente dele. Beleza, e ele escolhe o melhor material para falar para o cliente dele aplicar na obra. Mas, além do melhor material, também é necessário ter a melhor técnica
para poder se chegar em melhores resultados. Um exemplo clássico, o seu cliente foi lá, ele escolheu um porcelanato, a gente sabe que não é barato, foi lá e escolheu um porcelanato, que aquela peça, cada peça é 80 por 80 centímetros, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí, na hora de contratar a mão de obra, ele foi lá e deu uma economizada na mão de obra, né? Afinal de contas, ele gastou tanto com material. Aí o cara vai lá e não assenta direito, porque tem que passar argamassa em tudo, toda a peça tem que ficar em contato com a argamassa para poder dar aderência no contrapiso, no substrato que tem ali. Aí o cara vai lá só e joga uma bola de argamassa aqui no meio só e assenta a peça. Vixe, não vai ter o melhor resultado, porque vai ficar sem aderência, vai ficar parte oca aqui embaixo, além de fazer aquele toque, toque, toque a hora que a pessoa passa. Com o tempo pode entrar água e descolar essa peça do porcelanato super caro que a pessoa foi lá e comprou. Então é um exemplo de que comprou o melhor material, não aplicou a melhor técnica e não tem o melhor resultado. E a escolha do material específica para cada caso vai depender do conhecimento técnico científico do profissional da construção civil e também da experiência acumulada. Porque às vezes é igual quando tem propaganda, às vezes o produto ele parece que é bom, mas aí você, pela experiência acumulada, já viu que não, às vezes não corresponde a tudo aquilo que está escrito na embalagem. Além dessas questões técnicas, também pode levar em consideração questões ambientais. Também pode ser um aspecto que pode te influenciar na hora de escolher um material de construção. Por exemplo, eu tenho 2 fábricas de tijolo. Só que uma vem a 50 quilômetros da minha obra e a outra vem a 200 quilômetros da minha obra. E as duas têm o mesmo preço, mesma qualidade. Você pode pensar pela parte ambiental que, aqui eu vou pegar mais perto, vou gerar menos poluição com o transporte do material. Ou você pode mudar o material que você vai fazer uma parede, por exemplo, pensando na parte de descarte, né? A produção de resíduos, e assim vai. Por isso, além das questões técnicas, você também pode pensar nas ambientais. Tudo isso aqui é para te ajudar a tomar decisões, né? São mais coisas que você tem que ponderar para tomar a decisão final sobre qual material você quer usar. E essas decisões, você tem que tomar essas decisões na fase de projeto ou, que eu posso te falar, é o mais cedo possível e baseado nas propriedades conhecidas e testadas dos materiais. Então, os materiais, as propriedades são muito variáveis e a disponibilidade e a escolha final, na maioria das vezes, é múltipla. Mas é importante que você, na fase, antes mesmo de começar a obra, já comece a definir quais materiais vão ser utilizados para poder comprar com antecedência, porque às vezes alguma coisa tem que ser encomendada, para você não ter que levar o que está ali mesmo na loja. Além dos materiais de construção convencionais que nós vamos ter ao longo dessas unidades, também tem os materiais do futuro, materiais que estão sendo desenvolvidos e que depois vão ficar disponíveis aí para o consumidor. Entre eles, eu trago aqui os materiais inteligentes, que seriam materiais capazes de sentir, aí a gente coloca entre aspas, porque na verdade ele não está sentindo, mas ele tem alguma forma de detectar mudanças nos ambientes e responder a essas mudanças de uma forma pré-determinada. E aí eu trago para vocês uma notícia que o título é: cientistas criam concreto que se cura com bactéria embutida. Essa cura aqui não é a cura de etapa de fabricação do concreto. É uma cura no sentido de sarar. Igual quando você fica doente, aí você sara? Curou? Então, é isso aí. Por quê? Essa mistura que foi chamada de bioconcreto, porque tem essas bactérias bio, né, vivo lá dentro, ele consegue se consertar de pequenas rachaduras e buracos que aparecem ali no concreto. Por quê? Onde tem essas aberturas, abre caminho para a água entrar. E aí, as bactérias são ativadas pela água
E aí elas se alimentam com o cálcio, o oxigênio e o dióxido de carbono que estão disponíveis para ela ali. E é como se ela fizesse um cocô, que é um cimento, que vai tampar o buraquinho que estava ali no concreto. Olha só que legal. Mas, veja bem, essa notícia é de dezembro de 2012. Nós estamos gravando esse vídeo em 2022. Quase 10 anos já. E isso aqui você já ouviu falar? Na sua região aí está disponível? Eu não vi isso aqui chegar no consumidor ainda. Por isso que são materiais do futuro. Aí vai demorar um pouquinho para aparecer para nós. E nós estamos falando de nanotecnologia, ou seja, compostos da ordem do nanômetro. Lembra o que é o nanômetro? Tão pequenininho que ele é. Pega o metro, aí você divide por 1000, o pedacinho que ficou ali é um milímetro. Milímetro, você lembra que a gente sempre usa milímetro. Pega o milímetro, divide por 1000, aí pega esse pedacinho, vai ser o micrômetro. Aí você pega o micrômetro e divide por 1000, aí nós chegamos no nanômetro, para você ter noção de como que é muito, 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 muito pequeno. E agora chega um momento de reflexão. Por que estudar os materiais de construção? Espero que eu tenha te convencido a seguir a série de vídeos e estudar os materiais de construção para saber a aplicação, melhor aplicação deles. E outra pergunta é: a técnica utilizada na aplicação dos materiais de construção influencia no resultado final da obra? Sim ou não? Por quê? Você estava acordado agora há pouco, você vai ter percebido que sim, eu tenho que ter, além do melhor material possível, aplicar a melhor técnica para poder ter o melhor resultado. E como conhecer os materiais? Existem padrões? Sim, ainda bem que tem padrões para produzir os materiais de construção. E aí a gente vai entrar na parte de especificações e de norma. Num projeto, nós temos 3 partes, que são a parte gráfica, que é o que tem os desenhos. As plantas, os cortes, tudo que é ilustrado é a parte de desenhos, que é a parte gráfica de um projeto. Nós também temos o memorial de cálculo, que o nome já fala, ele contém os cálculos. Por exemplo, dimensionamentos estruturais. Mas aí também pode ter dimensionamento de instalações elétricas, instalações hidráulicas, tudo isso aqui vai fazer parte dos cálculos. E também tem a parte escrita, que é o memorial descritivo e as especificações técnicas. Esses documentos, eles podem ser divididos em duas partes ou 2 tipos. Você pode ter especificações para os materiais e especificações para a execução. Seria alguma coisa assim, ó. A sua mãe mandou você ir no mercado comprar farinha de trigo. Beleza? Você chega lá no mercado, tem várias opções de farinha de trigo. E aí, qual que você vai levar para casa? A sua mãe poderia ter falado assim, você vai trazer a mais barata. Pronto. Só olha o valor, beleza. Mas não, às vezes pode ter uma marca que ela vai fazer o pão e aí o pão não dá certo, porque não cresce, porque essa farinha e tal. E aí? Tem várias opções. Aí vem a parte da especificação. É como se a sua mãe te falasse, ó, eu quero uma farinha de trigo, assim, assim, assado, tipo, é a Anitta que eu quero, não precisa ser aquele grão especial, é aquela convencional, beleza, você consegue ir no mercado e comprar exatamente a farinha que ela quer. Agora vamos para o material de construção. Pensa numa tinta. Nossa, tem vários tipos de tinta. Tem acrílica, tem aqui a para interior, tem a PVA, e agora qual que vai ser a que eu vou? Tem a lavável, tem a semi-lavável, tem aquela que não é lavável, e tem a de alto rendimento, e aí? Tem que especificar qual que é o material que tem que ser usado lá naquela obra. E depois na execução? Na execução é a mesma coisa. Como que vai ser feito? Qual é a etapa da obra que vem primeiro? Portanto, o que são as especificações técnicas?
As especificações técnicas, elas indicam minuciosamente, ou seja, detalhadamente, as propriedades mínimas que os materiais têm que apresentar e a técnica que vai ser empregada na construção. Especificar o material ajuda muito em processo de compra nas empresas ou nas construtoras, porque facilita a hora que, igual você para ir comprar a farinha de trigo lá no mercado, se a sua mãe especificar direitinho qual farinha que é para você comprar, vai ficar fácil para você tomar a decisão. É a mesma coisa para quem está comprando o material de construção lá da construtora. Então, para especificar os materiais, você pode usar o quê? Quais são as propriedades que ele tem que ter, as qualidades, o defeito que não pode ter e assim por diante. Já o memorial descritivo, ele pode conter dentro dele as especificações técnicas. O que é o memorial descritivo? Ele é um documento que tem a descrição e a indicação dos materiais que vão ser usados em diversos locais da construção. Muitas vezes, esse memorial descritivo ele é dirigido para pessoas que não têm formação técnica na parte de construção civil e, por isso, o objetivo do documento é fazer a pessoa compreender o projeto na sua aparência, como se ele tivesse pronto ali, a pessoa conseguir ler o documento e imaginar aquela construção concluída. E o memorial descritivo ele tem que ser o mais detalhado possível. Vai ser, em resumo, ele é um documento que vai ter todas as etapas da obra, constando quais materiais vão ser usados, então especificando quais materiais vão ser usados e como eles vão ser usados. Aí vai ter todas as etapas, por exemplo, vai preparar o terreno, depois vai fazer a locação da obra, depois vai começar a escavar a parte de fundação, depois como que vai fazer essa fundação, depois parede, estrutura e assim por diante, até chegar na parte de acabamento. Para não ficar maçante, eu não vou nem mostrar aqui um exemplo de memorial descritivo, mas só que você pode entrar no site de busca, Google, né? Vai lá e digita assim, ó, memorial descritivo PDF. E dá uma olhada em uns 2, 3 exemplos lá, que aí você vai ver que realmente o negócio é comprido. Um que é bem feito, ele é bem extenso, e aí é interessante você dar uma olhada. Para que tem que ter as especificações técnicas? Para trazer exatidão, para fazer com que cada produto ou cada material que está sendo comprado ele corresponda ao que é necessário. Também tem que citar dados técnicos, por exemplo, vai encomendar um concreto. Mas esse concreto de que jeito? Qual que é a resistência à compressão que ele tem que ter? Qual que é a relação água-cimento? Qual que é o consumo de cimento por metro cúbico? Qual que é o diâmetro máximo do agregado graúdo? Tudo isso aí para você especificar qual é o concreto que vai ter que ser usado num certo pilar da obra, certo? Definir. O que mais que serve as especificações? Para definir classificação, tipo, dimensões. Não pode esquecer nenhum material. De preferência, para o pessoal que vai estar trabalhando no setor de compras, compatibilizar especificações técnicas com um catálogo de algum fabricante e a normalização, que vai ser muito importante. O que é a normalização? Bom, há algumas décadas, os produtos eram feitos de forma artesanal. Então, nós tínhamos diferentes indústrias que produziam o mesmo tipo de produto. Só que aí o que acontecia? Quando o usuário precisava aplicar esses produtos ou achar peça de reposição, ele não achava. Por quê? Um exemplo, telha. E a telha era feita na coxa. Moldava na coxa, depois ia para o processo de secagem e cozimento. Imagina, não ia encaixar.
de uma fábrica para outra não ia dar encaixe. E de uma mulher para outra não ia dar encaixe, porque o tamanho da coxa ia ser diferente. Ah, mas e hoje? Ah, hoje é muito legal. Hoje você sobe no telhado da sua casa, vê que tem uma telha quebrada, aí provavelmente hoje vai ser a portuguesa, que é aquela redondinha. Aí você vai lá na loja de materiais de construção civil e fala assim: ah, eu quero tantas peças de telha portuguesa. Aí você vai lá e tira a telha que tá quebrada, coloca nova e fala: nossa, encaixa certinho. Por quê? Porque hoje tem a normalização, que é fazer o quê? É padronizar atividades específicas e repetitivas, como, por exemplo, a fabricação de uma telha. Ah, eu vou produzir uma telha portuguesa, ela tem que ter tanto de comprimento, tanto de largura, tem tanto de espessura e a galga é tal distância. E tem uma certa tolerância para mais, para menos, mas que você consegue, não traz coisa grave na hora de substituir uma peça. Olha só que interessante, então, que facilita para o usuário, porque na hora que ele vai comprar o material, ele sabe o que ele está comprando e que vai, por exemplo, numa eventual reposição, ele não vai ter dificuldade. Por isso, se a gente for resumir, o que é a normalização? Ela serve para quê? Para fazer igual e da melhor forma. Beleza, vimos qual é a melhor forma de fazer telha, vamos todo mundo fazer a telha igual. Ela tem que ser impermeável, ela tem que ser tal dimensões, né? Tais dimensões. Vamos todo mundo fazer igual e da melhor forma. E na prática, a normalização, ela está presente na fabricação dos produtos. Basicamente, tudo que você vai ter ao seu redor tem norma para ser fabricado. Também está presente na transferência de tecnologia e na melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de normas relativas à saúde, à segurança e à preservação do meio ambiente. Se você quiser uma definição mais formal e que te dá sono, o que é uma norma? É um conjunto de regras comuns que estabelece, em relação a problemas existenciais ou potenciais, estabelece o quê? Prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com o objetivo do quê? De obter um grau ótimo de ordem em um dado contexto, certo? Essa é a definição para dar sono. Qual que é a definição para não dar sono? Que normalizar é o quê? É encontrar uma forma para todo mundo fazer igual e da melhor forma, da melhor maneira. As normas, elas trazem a regra para todo mundo fazer igual da melhor forma, mas então elas trazem essas regras ou diretrizes para quê? Para cálculos. Então, isso aqui na área da construção civil salva a nossa vida, porque você vai lá, eu calculei um edifício em concreto armado. Quem que está me dando respaldo? É como se fosse uma lei, porque ela está me dando um respaldo de que eu calculei tudo dentro dessa norma, então tá tranquilo. Eu estou garantida que, se no futuro der um problema, mas eu estou dentro da norma, gente, a norma que tinha vigente na época, paciência, eu estava dentro da lei. Também tem norma para método de execução, né, como fazer as coisas, para segurança e assim por diante. Os objetivos de termos a normalização são esses aqui. 1. Trazer economia, porque quando padroniza, diminui um pouquinho a variedade de produtos e procedimentos, porque aí todo mundo vai fazer igual da melhor forma. Também vai facilitar a comunicação, porque aí fica fácil, né? Por exemplo, eu tenho lá 2 fábricas de telha cerâmica. Tô falando de telha? É telha. Todo mundo sabe o que é telha, então fica fácil comunicar. Segurança, para proteger a vida e a saúde humana. Proteção ao consumidor, porque você pode aferir a qualidade dos produtos, então o consumidor ele fica garantido. Se ele está comprando uma telha e a telha tem lá a indicação de que ela foi produzida de acordo com a norma de fabricação, você sabe que ela é impermeável, que ela tem uma certa resistência à flexão, que ela vai ter os tamanhos que vai poder encaixar numa eventual substituição. Por isso vai proteger o consumidor. E também a norma serve para
eliminar barreiras técnicas e comerciais. Inclusive, para trocar produtos e serviços entre diferentes países, fica mais interessante, porque aí são as normas internacionais. Imagina que tem uma empresa num país que quer adquirir um produto de uma empresa que está lá no outro país, mas ela tem receio, ou ela tem várias empresas candidatas para fornecer esse material. Poxa, se uma das empresas ela segue alguma norma que é internacional, aí todo mundo sabe do que está falando. Imagina lá o caso da telha, por exemplo. Todo mundo sabe o que é uma telha, sabe que tem, vamos supor que tem uma norma internacional lá para fazer a telha. Poxa, então todo mundo sabe que vai comprar uma telha com aquelas qualidades que está especificado na norma. Então, isso aí vai facilitar esse intercâmbio comercial. No Brasil, quem que regulamenta essas normas? É a ABNT. Talvez você já tenha ouvido falar. Às vezes foi fazer algum trabalho acadêmico e falou assim, você tem que botar na norma da BNT. E aí chorou. Por quê? Ela foi lá e fez uma norma e falou assim, nós vamos fazer trabalho acadêmico? Vamos. Então, nós vamos escrever de qualquer jeito trabalho acadêmico? Não. Então, tem que ser a fonte tal, tamanho 12, espaçamento 1,5, as margens de tal jeito, recuo, tal. Para quê? Para todo mundo escrever igual, para padronizar. Poxa, vai entregar o trabalho de qualquer jeito? Beleza. Então, no Brasil, quem mantém as normas é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cada norma, que você vai ver que tem norma até para tudo, elas deveriam ser revistas a cada 5 anos. E na prática, você vai ver que isso aí acaba não acontecendo. Nós temos normas que são bem antigas. Por exemplo, a norma de ventos, ela é da década de 80. Até hoje não tem norma nova. Então, a gente vê que essa parte falha um pouquinho. Mas quem que faz essas normas? Para cada norma é montada uma comissão de estudo, que aí nessa comissão de estudo vai ter quem? Pode ter voluntários dos produtores, entidade de classe, consumidores, órgãos de defesa do consumidor, pessoas do governo, de entidades técnicas, científicas e outros. E aí esse pessoal se reúne, que tenha conhecimento técnico em relação àquele assunto que está sendo produzido a norma, e aí eles produzem a norma. Além disso, a gente pode ter também outras diretrizes de outras instituições, como, por exemplo, a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland. Ela também tem as diretrizes para os produtores de cimento Portland, e aí quando o produtor de cimento ele segue essas diretrizes, ele vai lá e coloca o selo da associação, lá da ABCP. E o IBC é o Instituto Brasileiro de Concreto. Então, tem outras entidades, mas no geral a gente segue quem? A gente segue a ABNT. E como que eu sei se para um determinado assunto existe uma norma? Você pode ir lá no site do catálogo da ABNT e com palavras-chave você busca as normas que são referentes àquele assunto. Obviamente, as normas elas têm um valor embutido, que não costuma ser barato. E aí, se você vai trabalhar com aquele material, você tem que ter a norma referente ao material. Então, exemplo de nomenclatura de uma norma. Exemplo aqui, NBR 6118, é que a gente costuma falar 6118, mas é a 6.118, 2014. NBR quer dizer que é a norma brasileira. 6118 é o número da norma e depois dos 2 pontinhos é o ano da última atualização. E em seguida vem um nome, que no caso dessa aqui, ela se chama Projeto de Estruturas de Concreto Procedimento. Quem estuda disciplina de concreto, a parte de estrutura de concreto, vai curtir, vai olhar muito a 6118. Lá tem todos os procedimentos para quando você vai fazer uma obra de concreto armado e protendido também. Aí tem uma outra variação que depois do número vem um tracinho e um outro número.
Essas são as normas que são divididas em partes. Por exemplo, a NBR 15.577, parte 1, 2018. A versão dela, perdão, 2008. A última versão dela é 2008. Aqui tem até uma foto da primeira página dela. A primeira edição, a partir de quando que ela estava sendo válida e quando que ela foi corrigida. A NBR, ó, é a norma brasileira, BNT aqui, o número e a parte. Aí tá aqui o nome dela. Agregados, reatividade álcali agregado, parte 1. Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para o uso de agregados em concreto. E aqui do lado vem o carimbo de quem comprou a norma, por isso que cada um tem que ter a sua, e você não pode passar para o colega xerocar, porque quando você compra a sua norma, em todas as páginas vem o seu nome e o seu CPF, que foi você que adquiriu e está escrito que não pode reproduzir. Cada um tem que ir lá e comprar a sua. E quais são os tipos de norma? Nossa, temos vários tipos de norma. Nós temos normas de procedimento, elas dão diretrizes ou diretivas para quê? Para cálculos e métodos de execução de obras e serviços. E também condições mínimas de segurança. Por exemplo, a NBR ISO que ela é a internacional, 9000. A NBR da série ISO 9000 é conjunto de normas que serve para a implantação do programa de gestão de qualidade. Depois a gente também tem as normas de especificações. Por exemplo, elas estabelecem prescrições para os materiais. Exemplo, a NBR 5860. Ela fixa requisitos para bebedouros com refrigeração incorporada e estabelece seus padrões de qualidade e capacidade. Olha só, até para você comprar um bebedouro com refrigeração, tem norma para fabricar o bebedouro. Lembra lá da segurança ou proteção do consumidor? Ele está comprando um bebedouro, ele sabe, né, que está sendo produzido dentro das especificações da norma. Também tem norma para padronizar, que é para estabelecer dimensões para materiais ou produtos. Por exemplo, a NBR 6071, ela padroniza as dimensões de válvulas usadas para inflar e desinflar pneus, com ou sem câmara de ar, de veículos rodoviários, automotor, rebocado e combinado. Beleza. Por isso que você para às vezes para estacionar o carro, acontecia muito comigo, eu voltava, cadê o biquinho da válvula do pneu? Por quê? Como é tudo igual, a pessoa perde o biquinho dela, ela não compra outra, ela vai lá e pega da outra pessoa que está estacionada. Por quê? Porque como é padronizado, é todo mundo do mesmo tamanho, aí um fica pegando o outro. Também tem norma de ensaio. Opa, eu vou aferir uma propriedade do material no laboratório, ou não é de qualquer jeito. Eu tenho norma para fazer cada ensaio. Então, é para a formação e o exame das amostras. Por exemplo, a NBR 5160 fixa o modo pelo qual tem que ser ensaiadas as lâmpadas fluorescentes. Também a gente tem norma de classificação. Ela serve para quê? Para ordenar e dividir conjuntos. Por exemplo, a NBR 5980, que ela estabelece critérios para diferentes estilos de caixa de papelão. Não é barato? Até caixa de papelão. Para classificar, é o tamanho 1, 2, 3, 4? Poxa, tem a norma para você saber qual que é o tamanho da caixa de papelão que você está comprando ou que você vai produzir. Nós também temos normas de terminologias, que é para regulamentar a nomenclatura técnica. Exemplo, a ISO 9000 também. E temos norma de simbologia, que é para convenções de desenho. Por exemplo, a 5444, que é símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. É que, se não me engano, ela não está mais válida. Algumas dessas, se você for olhar lá no catálogo da BNT, não estão válidas, mas elas estão aqui como exemplo de que a gente tem norma de todos esses tipos para regulamentar. Lembrando que norma é para quê? Para fazer todo mundo igual e da melhor forma. Nós temos vários tipos de normas.
nós temos desde uma norma que pode ser local, dentro da empresa, às vezes onde você trabalha, tem uma norma lá dentro. Aí a gente sobe um pouquinho, a gente tem o nível nacional, que são as normas da ABNT. Depois a gente pode ter as normas regionais, que, por exemplo, a gente tem do Mercosul. Ah, tem norma Mercosul? Tem. Às vezes você vai ver, vai estar assim, ó, NBR, NM, que é norma brasileira, e norma Mercosul, esse NM. E aí é muito legal porque você vai ter a norma, ela é dividida em duas colunas, uma coluna em português e a outra em espanhol, que é para todos os países da Mercosul saber, todo mundo está fazendo igual o que está ali na norma, porque é uma norma Mercosul. E depois a gente tem a nível internacional, como por exemplo as normas da série ISO, tem lá a 9000, tem a série 14000 e assim por diante, é para os países, um país conseguir conversar ou se comunicar com o outro e eles sabem exatamente do que eles estão falando. Agora nós vamos entrar na parte das propriedades dos materiais. O engenheiro civil, não só engenheiro civil, mas o arquiteto, o técnico em edificações, pessoas da área de construção civil, deve conhecer as propriedades físicas e mecânicas dos materiais para saber a sua adequada utilização de acordo com as exigências que tem numa certa construção. As propriedades físicas dos materiais dependem basicamente da sua homogeneidade e das suas características isotrópicas. E aqui tem o que nós vamos olhar aqui das propriedades dos materiais. Peso específico, o que é compacidade, absorção e a umidade, porosidade, permeabilidade, dilatação térmica, dureza, resistência ao calor, resistência à corrosão, resistência à abrasão, e mecânica, elasticidade, plasticidade e o que é fragilidade. É interessante que esses conceitos aqui você vai usar depois para frente, aplicado em todos os materiais de construção que você vai ver ao longo da sua formação. O peso específico, nós vamos ter aqui duas opções, o real e o aparente. O que é a diferença entre cada um deles? O peso específico real, ele é o peso do material dividido pelo volume, que eu estou chamando de V0, só que é o volume desse material sem os vazios. É só o material mesmo. E aí eu vou ter o peso específico real. E o que é o peso específico aparente? É aquele mesmo peso do material, só que o volume, ele tem os vazios também. E aí eu vou ter peso específico aparente. Imagina o seguinte, que eu te dou um pedaço de madeira, ó, cortei aqui o pedacinho da madeira. Aí eu te dei esse pedacinho da madeira e peço para você calcular o peso específico. Aí você coloca na balança, pesou, e aí você vai pegar um paquímetro, uma régua, vai medir os 3 lados desse corpinho de prova, aí você vai achar o volume. Aí você foi lá, dividiu o peso pelo volume, opa, quem que foi que você encontrou? Você encontrou o peso específico aparente, porque nesse volume aqui tinha os vazios, tinha ar, porque entre as fibras da madeira tem o ar. Então, você parecia que era tudo madeira, mas não é tudo madeira. Por isso que é o volume, peso específico aparente. E essa letrinha aqui, ó, é o Rho, lá do alfabeto grego. Então, observa aqui, esse volume, o peso é o mesmo, porque o ar não pesa, claro. Só que aí o volume, quando eu estou fazendo do peso específico aparente, o volume é maior. O volume sendo maior e estando aqui na divisão, faz com que o peso específico desse aqui, do aparente, sempre seja menor. Então, o peso específico aparente é menor do que o peso específico real, uma vez que o volume do peso específico aparente é sempre maior. E essa propriedade, que é o peso específico, é muito importante nos cálculos de engenharia. Por exemplo, você está fazendo uma estrutura. Nossa, tem o peso próprio da estrutura. Aí eu vou usar o peso específico do concreto. Supondo que ela seja de concreto armado, eu vou usar o peso específico do concreto armado. Também para transporte de materiais,
para calcular sobrecarga de estruturas. Por isso, o peso específico é uma propriedade que é muito importante. E é interessante que você sempre tenha essa distinção de o que é peso específico real, que é quando eu peguei o volume sem ter nenhum vazio lá dentro, e o que é o peso específico aparente, que aí o que parece que é material, mas não é, tem ar lá dentro, e pau na máquina, peso dividido pelo volume. Ou não vem com papo de densidade, não, porque a densidade, você está falando de massa, você não está falando de peso. Aí você vai ter a gente tem que ter uma séria conversa sobre física, porque o peso, você vai lembrar lá da física, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí, então, se eu tô pegando aquele meu pedacinho de madeira e eu tô colocando em cima da balança, aquele valor que eu tenho é peso, porque eu tenho a gravidade aqui. Não sair da gravidade para fazer essa medida. Então, eu tenho peso, e quando eu faço peso por volume, eu tenho peso específico. Ou não me vem com coisa. Ah, também tem norma, gente, tem norma que fala massa específica. Ai, 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 eu fico louca. Por quê? Você tá pondo lá na balança, o que você tem é peso. Acostume-se que as pessoas, em vez de falar peso específico, que é o correto, às vezes vão falar massa específica, mas ela tá pegando peso e dividindo pelo volume, certo? E guarda o que é o real e o que é o aparente. Compacidade. A compacidade é a relação entre o volume compactado, que é aquele V0 sem vazios, e o volume do material solto, natural. E aí, por exemplo, você fez o volume compactado e o volume solto, você usa a mesma unidade de medida. Aí você usou lá em cima, por exemplo, centímetros cúbicos e embaixo você usou centímetros cúbicos. A hora que você fizer a divisão, você vai. Cortou, né? Vai sumir as unidades. Vai ficar um número adimensional. E quando você tem um número adimensional, se você quiser passar para porcentagem, você faz vezes 100. Por isso que está na formulinha aqui o vezes 100. Aí você tem a compacidade em porcentagem. Sabe onde você vai usar isso aqui? Vai usar muito em mecânica dos solos. Guarda que isso aí vai aparecer para te assombrar. Absorção. O que é absorção? É a propriedade que os materiais têm de absorver e reter essa água, que é depois que você tirar ele de dentro da água, ele continua com aquela água lá dentro. Vai demorar um pouquinho para sair. Ela é como? Você vai fazer a diferença entre o peso saturado e o peso do material seco, vai pegar esse resultado e vai dividir pelo peso seco. Aí você vai cair naquela mesma história, vamos supor. Você fez aqui o peso em grama. Grama menos grama vai dar grama. Dividido por grama, vai ficar grama dividido por grama. Cortou, ficou um adimensional. Se eu quero em porcentagem, eu faço vezes 100. Eu tenho qual que é o índice de absorção do material. Onde que eu uso isso aqui? Você usa em, por exemplo, telha cerâmica. A telha cerâmica, para ela estar sendo produzida dentro das normas, ela tem um índice de absorção máximo que ela pode ter, a fim de não ter muita sobrecarga lá no seu telhado, e se leva isso em consideração também na estrutura do telhado. E o que é esse peso saturado? Aí lembra que tem norma para fazer ensaio? Aí, por exemplo, da telha cerâmica vai estar lá. Você vai colocar a telha na água, vai deixar por um determinado tempo, aí depois no outro dia você vem, tira essa telha, deixa escorrer o excesso de água por tanto tempo e pesou. Porque isso aí é o saturado, porque toda a água, já que a telha ficou submersa ali durante um tempo, toda a água que podia entrar dentro da telha já entrou. Então você tem o saturado. E antes de você colocar essa telha na água, você mediu o peso que ela tinha quando estava seco. Peso seco. Aí você faz o peso saturado menos o seco, divide tudo pelo seco, fez vezes 100, chegou no índice de absorção.
Você também vai usar isso em mecânica dos solos. Tá? Já fica a dica. Porosidade. O que é porosidade? É a relação do volume de vazios com o volume total só que em porcentagem. O V, lembra que o V sem nada é aquele volume contando os vazios? Aquele volume que parece que é material, mas não é? Então, eu vou pegar o volume do material menos o volume sem contar os vazios e divide tudo isso pelo volume geralzão, né? Contando os vazios do material. De novo, por exemplo, fiz em centímetro cúbico menos centímetro cúbico. Vai dar centímetro cúbico. Centímetro cúbico dividido por centímetro cúbico vira um adimensional. Eu quero em porcentagem, faço vezes 100. Ok, não vai ter mais continha, não. Permeabilidade. Agora vamos para conceito. O que é permeabilidade? É a propriedade que o material tem de permitir a passagem de gases ou líquidos pelo meio dele. Então, quando a gente fala de permeabilidade, a permeabilidade ela é em relação a fluidos. Por isso que é gases ou líquidos. Quando você vai comprar uma janela, a janela ela tem norma e na norma fala qual que é a permeabilidade que essa janela pode ter. Você já viu que quando tem ventania, passa um pouquinho de vento pelas frestas da janela? Mas essa quantidade que pode passar está dentro da norma. Tem que estar dentro do que está estabelecido na norma. Por isso, permeabilidade não é só em relação à água, é em relação a gases também. Ou seja, permeabilidade é em relação a fluidos. A porosidade, que é aquela relação com a quantidade de vazios que tem dentro do material, a porosidade influencia na resistência mecânica, na absorção de água, na condutibilidade térmica e também na permeabilidade. E outras propriedades também, para você ver como que é interessante e não olhar só uma única propriedade do material. Para uma construção impermeável, o material tem que ser o mais compacto possível. Aí lembra lá do que é compactação, né? O que é compacidade do material. Já em uma construção com isolação térmica, por exemplo, a gente quer um material poroso e mal condutor de calor. Olha só, as propriedades dos materiais sendo utilizadas para ver qual que é o melhor material para você estar usando em certa parte da obra. Também tem outras propriedades como, aí já são coisas específicas, por exemplo, resistência ao congelamento. Tô fazendo o projeto de uma câmara frigorífica. Opa, eu já tenho que pensar no material para resistir ao congelamento. E o que eu vou usar ali? Opa, por isso que é importante. Você achou que até agora que não precisava estudar propriedades materiais? Por isso que é importante você ter um básico de propriedades dos materiais. Resistência a ácidos. Opa, tem materiais que resistem melhor, tem materiais que não resistem. E assim por diante. A dilatação térmica. Você sabe que o aumento da temperatura provoca a expansão dos materiais. Em alguns materiais, essa variação é discreta, só que em outros pode ser facilmente notado. E o desafio da engenharia é que nós empregamos materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica e a ligação entre eles não pode sofrer ruptura. E aqui nós temos alguns exemplos de valores de coeficiente de dilatação térmica de alguns materiais. Olha só, o concreto é 12,6 vezes 10 a menos 6, o quê? Isso é a distância, esse coeficiente de dilatação é linear, ou seja, observa, tem um certo comprimento aqui, ó, para cada 1 centímetro de comprimento do concreto, para cada, nessa faixa dos 20 graus, por ali, cada 1 grau de temperatura que tiver de variação, ele vai sofrer, se esquentar, ele vai dilatar 12,6 vezes 10 a menos 6, o quê? Centímetro para cada 1 centímetro de comprimento que ele tem naquela dimensão. Para cada grau Celsius que vai estar variando.
Isso é o coeficiente de dilatação térmica. E olha só, o cobre é até parecido, o alumínio, olha, é quase 2 vezes maior o coeficiente de dilatação térmica do que o do concreto. Aí isso aqui já te dá uma dica que, se alguém vier com papo de ai, vamos fazer um concreto armado e colocar armadura de alumínio, porque eu vi fazer não sei aonde. Não vai dar certo, por quê? Porque o alumínio vai dilatar e o concreto vai ficar para trás, e aí você não vai ter aderência. O aço, o coeficiente de dilatação térmica do aço é 12 ou 11 ponto alguma coisinha assim, bem perto, vezes 10 a menos 6, na mesma ordem de grandeza do concreto. Por isso que dá o casamento perfeito, que é o concreto armado. É o aço mais o concreto. Que aí eu consigo montar a estrutura do aço e o concreto tá grudado, que na engenharia a gente fala aderência, eu tenho aderência entre o concreto e o aço, e quando você tem variação de temperatura, até para eles se dilatarem, eles vão dilatar e vão contrair juntos. E aí você vai, por isso que você vai ter o material funcionando bem. A dureza, ela representa a resistência à penetração da superfície do material. Ou também você pode falar que a dureza, ela representa a dificuldade em riscar a superfície do material. E lá em geologia, a gente tem a escala de Mohs, que é aquela que você vai lembrar que o diamante, nessa escala de dureza de 1 a 10, o diamante é o mais duro, que é o que tem a dureza 10. E aqui a gente tem outros minerais que são os exemplos da escala. Aí, ó, a lâmina de aço, uma lâmina de aço comum, tem uma dureza entre 5 e 5,5. E o diamante? Opa, o diamante tem dureza 10. Eu consigo pegar uma lâmina de aço e riscar a superfície do diamante? Eu não consigo. O que acontece é o contrário. É o diamante que vai conseguir gastar a lâmina de aço. Então, funciona assim. Quem tem a maior dureza acaba gastando o outro material. O que tem menor dureza e assim por diante. O talco, olha só, ele tem dureza 1. A nossa unha tem dureza de uma pessoa saudável, né? Tem mais ou menos ali 2,5. Então, se você achar o mineral talco mesmo, ele é umas plaquinhas assim, aí você passa a unha, você consegue riscar, você gasta o talco, a superfície do talco com a sua unha. E é assim que funciona. E na construção civil? Sim, você também tem a dureza dos materiais, só que ele é um conceito que vem lá da geologia, dessa escala de Mohs. Resistência ao calor, muito importante. Quando o material resiste ao calor, a gente fala que ele é um material refratário. Então, o que é um material refratário? É um material que ele consegue resistir à ação prolongada de altas temperaturas. 1.500 graus já tá bom. Só que ele resiste a essa ação prolongada de temperatura sem se deformar. Então, resistência ao calor é um material refratário. Refratário, 1.500 graus Celsius, sem se deformar. Ele resiste e não deforma. Tanto é que às vezes a mãe fala assim, a tigela, o marinex, que faz lasanha lá e põe no forno, você fala assim, é vidro transparente? Não, lá é um refratário, é um material refratário, que eu já dou a dica para vocês que ele é material cerâmico, ele não tá lá na unidade de vidro não, ele tá lá na unidade de materiais cerâmicos. O que mais a gente tem de propriedades? Resistência à corrosão. É a propriedade que o material tem de resistir à ação de ácidos, bases, gases ou sais. Por exemplo, os ácidos, eles atacam madeira, calcário, o que é feito de cimento. E o que resiste a ácido? Material cerâmico, alguns tipos de rocha, não são todos.
Soluções alcalinas atacam materiais betuminosos. Então, é interessante você conhecer qual que é a resistência do material para você não sair misturando. E também tem a resistência à abrasão, que é a propriedade que o material tem de resistir sem perder massa ou volume, ou seja, ele não se desgasta quando submetido a cargas abrasivas. Isso aí é usado muito em revestimento cerâmico. É feito um ensaio de laboratório para ver quanto que o revestimento resiste à abrasão. Quando a gente fala de resistência mecânica, é a propriedade que o material tem de não ser destruído sob a ação de cargas. É o mais importante, que é estudado lá em resistência dos materiais. E como que as cargas, agindo sobre os materiais, como que elas podem causar, quais são os esforços que elas causam nos materiais? Dependendo da forma que a carga está atuando no material, ela pode trazer esforço de tração, que é o que a gente tem nessa primeira figura aqui, que é quando, tá vendo a ilustração? Eu estou puxando, eu estou tentando esticar o material. Quando uma força atua desse jeito no material, ele está aplicando um esforço de tração. Agora imagina que eu estou fazendo o contrário, olha as setinhas aqui, eu estou apertando o material. Quando eu tenho uma força que aperta o material, eu estou causando um esforço de compressão nesse material. Agora, imagina que você está pegando alguma coisa na cozinha, uma cebola, uma cenoura, e você está cortando. Sabe quando a faca passa na superfície e ela corta? Essa força que você está fazendo está aplicando no material, ela está trazendo um esforço chamado esforço de cisalhamento. Você também pode achar definições que falam assim, que são esforços que tangenciam a superfície do material, certo? Ele é como se estivesse cortando, ela tenta cortar o material. Tanto é que quando você vai analisar cisalhamento, você está falando de cortante do material, lá nos esforços, então também é a força cortante. Ok. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, aqui, tá vendo que eu tenho um material que ele tá apoiado aqui e tá apoiado aqui nessa outra beiradinha aqui, Aí eu coloquei uma força aqui no meio. O que tá acontecendo? Essa parte aqui de cima, as fibras do material, elas estão se aproximando uma da outra. Enquanto que aqui, desse outro lado, as fibras do material estão se afastando uma das outras. Por isso, quando eu aplico uma força que eu faço isso, que de um lado eu tô apertando e do outro eu tô esticando, eu tô fazendo um esforço de flexão. Imagina se você tá sentado, se você tá em pé, o que é flexionar o tronco para frente? Eu tô jogando o meu tronco para frente. Faz isso, joga seu tronco para frente. Na barriga, não tá sobrando pele? No meu aqui sobra uns toicinhos. Então, na barriga tá sobrando pele, que é o quê? As fibras estão, se aproximando. E aqui nas minhas costas? Nas minhas costas, eu sinto que tá esticando a minha pele. Por quê? Porque eu fiz uma flexão. Flexionei o meu tronco para frente. Então, perceba isso, que na flexão, de um lado, eu causo uma compressão e do outro eu tô causando uma tração. Fica isso aí bem guardado na sua cabeça. E quando eu torço o material, aí o nome já fala mesmo, eu tô fazendo um esforço de torção no material. Então, dependendo do jeito que a força está atuando no material, você tem esses 5 tipos de esforços. E isso aqui vai ser a sua base para mecânica dos materiais, elementos de estruturas de mecânica, elementos estruturais, alguma disciplina desse tipo, desse nome aí. Ainda em relação às propriedades dos materiais, agora a gente está falando de propriedades
mecânicas. Até então, ali eram as propriedades físicas, quando a gente falou até ali a parte da dureza, peso específico, beleza. Então, nas propriedades mecânicas, nós temos a elasticidade, que são conceitos que é interessante você conhecer, que você vai aplicar isso nos materiais em toda a sua formação aí na parte da construção civil. O que é a elasticidade? É a propriedade que o material tem de que quando você aplica o carregamento, ele se deforma. Só que aqui tá, ó, ele vai retornar à sua forma inicial após a retirada do carregamento. Imagine mesmo um elástico. Não é à toa que ele tem esse nome. Por quê? Porque ele tem elasticidade. Você tem o elástico, a hora que você estica, ele deforma, não deforma? E depois, a hora que você solta, ele volta para a posição inicial. Essa propriedade é uma propriedade que se chama elasticidade. Guarda isso. E o que é a plasticidade? A plasticidade é aquela propriedade na qual o material ele sofre a mudança de forma sobre a ação dessas forças externas, só que depois que você retira o carregamento, ele conserva essa mudança da forma. Então, a gente fala, inclusive, que ele teve uma deformação plástica. Por quê? A hora que você colocou a força ali, colocou o carregamento, ele deformou. E aí, depois, a hora que você tirou o carregamento, ele não voltou para o formato original. Beleza? Isso aí em mecânica é muito, muito importante, porque você tem os materiais que eles têm até um certo valor de esforço, eles têm uma deformação elástica, e a partir de um certo ponto eles começam a ter uma deformação plástica. Por isso que você tem que guardar muito bem esses conceitos. E um outro conceito, outra propriedade, é a fragilidade. A fragilidade é a propriedade que o material tem, segundo o qual esse material se rompe sem sofrer deformações. Ele não avisa que vai romper. E aí, no resumo, o que você pode guardar? Um material, ele pode ser plástico, que é quando ele mostra que tem deformação antes de se romper, ou o contrário, ele não mostra a deformação antes de romper, então ele vai ser frágil. Em outras palavras, você também pode falar assim, que o material é dúctil ou que ele é rúptil. Então, ele deformou, avisou que vai romper, ele é dúctil. Vou colocar aqui na frente. Dúctil. E quando ele é frágil, ele não avisa que vai romper. Opa, ele é, mesma coisa de falar que ele é um material que é rúptil. Essas palavras podem aparecer em algum contexto aí para você. E essa propriedade que o material tem, isso aqui vai influenciar na fratura, ou seja, onde ele quebra. Aí dá uma olhadinha nessa figura aqui. Como você já viu agora há pouco, esses materiais aqui têm essas setinhas que estão indicando que eu estou puxando o material. Agora há pouco nós vimos que isso aqui é esforço de tração. Eu estou tracionando o material. E quando esse material chegar no limite de ruptura dele, o nome já fala, ele vai romper, ou seja, vai sofrer uma fratura. E aí o que acontece? Observa aqui, o material ele tinha essa seção aqui da terceira figura, era uma barra. Aí eu fui lá, fiz um ensaio de tração, tá vendo que o material simplesmente rompeu aqui nessa seção? Rompeu. Foi lá. Que é o que aconteceria se eu pegasse aquele giz escolar lá da sala de aula. Ia romper, ele não ia deformar, ia mostrar sinais de deformação antes de romper. Agora, olha essa figura aqui do meio. Vocês estão vendo que aqui na região da fratura, olha só, o material antes ele ia seguir toda essa espessura aqui, ó. Isso aqui tudo era o material. Só que nessa zona onde teve a fratura, eu tive
um estrangulamento. O material aqui foi ficando com a seção mais fina, foi ficando menor. Isso é o indicativo de que ele vai se romper ali. Nessa primeira figura, também você vê que foi afinando, 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 afinando até que vai romper. Imagina que você está mastigando um chiclete, aí você pega um pedaço com o dedo, e aí você está esticando, 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 esticando. Não é assim que vai ficar o chiclete na hora que ele romper? Vai ficando fininho, 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 até que vai chegar uma hora que ele vai romper. O chiclete, o aço, que o aço fica muito, essa segunda figura aqui, bem característica, são materiais que eles vão mostrar essa deformação, certo? Vai ficando fininha a seção, e aí ele vai chegar no limite dele, e aí ele vai romper. Esses são materiais que você pode chamar de materiais dúcteis, ou os plásticos, né? Materiais plásticos. Enquanto que o giz rompendo, ou um vidro rompendo, imagina que você pegou um canudinho de vidro também e você puxou e conseguiu quebrar ele. Ele vai ser um material frágil ou rúptil. E aí você pode falar que a fratura que ele teve foi uma fratura rúptil. Por isso, os materiais dúcteis, eles são aqueles materiais que, ao serem carregados, eles apresentam grandes deformações antes de romper. Eles avisam. Essa ruptura é do tipo avisada. Ele avisa que vai romper. Exemplo, o aço, o chiclete, que eu falei agora há pouco, o alumínio. E os materiais que são frágeis são aqueles que se deformam relativamente pouco antes de se romper. As rupturas frágeis, então, que são desses materiais, são rupturas do tipo não avisada. Não avisa que vai romper. Isso aí no edifício tem efeitos catastróficos. Eu não quero, se porventura um edifício entrar em colapso, eu não quero que seja uma ruptura não avisada. Ele tem que avisar que ele vai romper se chegar nesse ponto. Com relação aos esforços mecânicos. Então, você já viu que nós temos esses esforços mecânicos. Se eu puxo o material, eu estou causando um esforço de tração. Se eu estou apertando, eu faço um esforço de compressão. Aquele semelhante à faca, que é aquela força que tangencia a superfície do material, que corta, é o cisalhamento. Se eu estou fazendo uma força que de um lado eu crio compressão e do outro eu crio tração, ou seja, eu estou juntando as fibras de um lado e separando as fibras do outro, eu tenho a flexão. E se eu estou torcendo o material, eu tenho a torção. Então, o que acontece? Quando eu aplico isso aqui, são tipos de esforços. Ou seja, é o tipo de força, tá vendo um Fzinho toda hora aparecendo? É o tipo de força que eu estou aplicando no material. E aí, o que acontece? Essa força aplicada no material cria uma tensão. Também é semelhante ao conceito de pressão. Alguns lugares pode estar falando pressão. Ok, na engenharia se costuma usar tensão. E aí, o que acontece? Na tração e na compressão, que são os mais fáceis, que nesse momento, se você está estudando materiais de construção, já é um conceito fácil para ser introduzido nos seus estudos, é que, no caso da da tração e da compressão, a tensão que eu crio, se foi uma força de tração, eu vou chamar de tensão de tração. Se eu estou aplicando uma força de compressão, eu chamo de tensão de compressão. Aí é facinho de calcular, que vai ser o quê? Vai ser dada por essa letra grega aqui, que é o sigma, que está nessa fórmula aqui, é o quê? A tensão que eu estou gerando nesse material vai ser igual à força que eu estou aplicando, dividido pela área perpendicular à aplicação dessa força. Veja que nessa figurinha eu tenho um cilindro, está sendo aplicada uma força de tração, que é essa setinha vermelhinha aqui,
E tá produzindo uma tensão, que está nessa outra figura aqui, está produzindo uma tensão sigma ao longo de toda essa área aqui desse meu cilindro. Então, essa área aqui do cilindro veio aqui embaixo dividir a força e com isso eu tenho a tensão. Se essa força, igual está aqui na figura, é uma força de tração, eu estou produzindo uma tensão de força sobre a área de tração. E aí eu costuma-se usar o sinal positivo. E se fosse o contrário, igual estava essa figurinha aqui, eu pego a força, divido também pela área do perpendicular aqui, a aplicação da força, e na hora que eu calcular essa tensão, a gente costuma usar o sinal negativo para falar que é compressão. Normalmente é isso que é usual na hora de fazer os exercícios. Essa área aqui que está sendo aplicada a força, quanto menor for essa área, imagina aqui, ó, quando eu estou calculando a tensão, quanto menor for essa área, e ela está aqui dividindo, o que vai acontecer com o valor da tensão? O valor da tensão vai ser maior. Por isso, por exemplo, que a gente afia a faca ou amola a faca. Quando você amola a faca, você não está tentando deixar aquela área, a primeira área que vai entrar em contato com o objeto, você não está tentando deixar aquela área menor possível, porque a área está ficando pequenininha, e aí você está colocando aquela força só da sua mão e está produzindo uma tensão muito grande. E aí essa tensão está ficando grande e você consegue cortar os alimentos com facilidade. Quando a faca está cega, você não tem que fazer mais força? Por quê? Porque a área está grande, a área de contato está grande, aí você tem que colocar maior força para chegar na tensão que precisa para poder cortar o alimento. Por isso que a área tem tudo a ver com a tensão. É por isso que em um pilar, imagina que um pilar, ele tem uma força, que no pilar normalmente você tem o quê? Compressão. O que está vindo ali de cima está descarregando no seu pilar. Por isso que a área do pilar é importante. Você não pode ficar tirando a área de pilar. Por quê? Precisa dessa área para distribuir toda aquela força que está chegando para você ter uma tensão que o concreto, que o concreto armado, no caso, vai conseguir resistir àquela tensão. Aí é que está uma das primeiras morais da história que você vai ter na parte de estrutura mecânica. E essa tensão que é criada quando tem a força de tração e de compressão, ela é uma tensão que é chamada de tensão normal, certo? Por quê? Porque ela é causada pela força aplicada perpendicular à superfície. Aí você lembra aquela normal lá da física. Por quê? Quando eu tenho lá, por exemplo, estava agora há pouco, o cisalhamento. Quando eu tenho cisalhamento, a tensão resultante a gente chama de tensão de cisalhamento. E na tração e na compressão, as duas são chamadas de tensões normais. E aí você só precisa saber se ela é de tração ou de compressão. Beleza, então ela é dada pela letra do alfabeto grego, que é o sigma, é a força dividido pela área. Se for tração é positivo, se for compressão é negativo. Agora vai entrar mais um conceito que vai te acompanhar pela vida toda, que é o conceito de deformação. Deformação é dada por essa outra letra do alfabeto grego, que é o epsilon, então é esse ezinho assim, ó. E que é essa deformação? É a variação unitária do comprimento, que também é conhecida como deformação linear ou deformação específica. Como que ela é obtida? Por essa formulazinha que está aqui, ó. A deformação epsilon é delta lambda sobre lambda zero. Poxa, quem que é cada um? Ó, delta lambda é a variação do comprimento. E o lambda zero é o comprimento inicial. Acabou de entrar mais uma letrinha aqui do alfabeto grego, que é essa aqui, que é o lambda. Você faz assim, ó.
eu tenho o lambda, mais ou menos assim. Bom, então como é que seria isso aqui num exemplo? Eu tenho um certo objeto que, por exemplo, era uma barrinha de aço, um corpinho de aço, de prova de aço, e ele estava nesse comprimento aqui que está essa linha tracejada de azul aqui. Aí eu apliquei uma força de tração, tá vendo as setinhas, a direção das setinhas? Eu estou tracionando o objeto. E aí ele ficou nesse formato aqui que tá o verdinho. O comprimento inicial dele é esse L0 aqui, que era o do formato dele inicial, aquele tracejadinho. E quando eu apliquei a força, ele ficou nesse comprimento final aqui, que eu chamei de LF. Quem que vai ser o meu delta lambda, ou a minha variação de comprimento? Lembra que eu uso delta sempre para falar de variação? Ok, então aqui do lado, o meu delta lambda vai ser quem? Vai ser o comprimento final, o LF, menos o inicial, que é o L0. Beleza, calculei esse delta lambda, venho aqui na formulazinha. Coloco o delta lambda, embaixo o lambda zero, eu vou ter a deformação. O que vai acontecer com questão de unidades? Vamos supor, eu medi tudo isso aqui em milímetros. Então, eu vou ter aqui milímetro menos milímetro, a resposta vai dar em milímetro. Aí, eu joguei aqui na fórmula da deformação, eu vou ter milímetro em cima, milímetro embaixo. A hora que eu fizer essa divisão, o que vai acontecer? Cortou, né? Vai cancelar as unidades, vai virar um número adimensional. E aí, se eu quiser ele em porcentagem, eu faço vezes 100, eu vou ter essa deformação em porcentagem. Tranquilo, tem exercício aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima, se eu lembrar, para você poder olhar o exercício. E o módulo de elasticidade, conceito muito importante também, quando você vai falar de mecânica, coisa estrutural. O módulo de elasticidade de um material é a função que relaciona o valor da tensão aplicada, que você já sabe que é tensão, e a deformação desenvolvida por esse material, certo? Em outras palavras, é o quê? Lembra desse aqui? Esse aqui é o sigma, que o sigma é força sobre a área. Tensão normal é a força dividido pela área onde eu estou aplicando essa força. E esse epsilon aqui, que é esse ezinho assim arredondado, lembra do epsilon? Ele é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, ele é a deformação e aqui a gente tem a tensão. Quem que é o módulo de elasticidade? O módulo de elasticidade é esse nosso Ezão aqui, o E maiúsculo. Ele, então, faz a proporção entre a tensão aplicada e a deformação que acontece devido a essa tensão. Essa formulinha aqui, ela é clássica, ela é chamada de lei de Hooke. Hooke, não, esse cara aqui, que era o Hooke, não o Hooke, beleza? Não confunda. Ok, então, de onde que vai vir? Para você ter um pouquinho mais, poder imaginar um pouquinho melhor o que é esse módulo de elasticidade. Imagina que eu peguei uma barrinha de aço e vou fazer um ensaio de tração. Essa aqui é a clássica. Peguei aqui, ó, esse aqui é o meu cilindrozinho de aço. Aí eu coloco lá na prensa, eu prendo esse lado e esse lado aqui, prendi lá na prensa e agora eu vou aplicar uma força de tração. Opa, tô aqui, ó, tracionando, ó, meu Fzinho aqui, ó. Tô tracionando esse corpinho de prova aqui, certo? O aço, você já sabe que o aço, ele é um material que ele é dúctil. O que é um material que é dúctil? É um material que deforma bastante antes de se romper, ok? E ele tem deformação, uma parte que é deformação elástica e uma parte que é deformação plástica, que vai ser o seguinte. Vamos supor que eu tô lá fazendo esse meu ensaio de tração. Eu sei a força que eu tô aplicando,
no material, e aí nessa prensa ela vai acrescentando o valor da força, né, numa certa taxa. Tipo, aumenta 1 kN, mais 1 kN, mais 1 kN, assim vai. Vai aumentando essa taxa, né, constantemente. Se eu sei a força que eu tô aplicando e eu sei a área daquele meu corpinho de prova, eu sei qual que é o valor da tensão que está sendo aplicada ali. Beleza. E também, como naquela prensa eu sei o quanto que o material está deslocando aqui, eu sei a variação do comprimento dele. E eu sei o comprimento inicial, eu também sei qual que é a deformação. Tudo isso, o aparelhinho que está fazendo o ensaio, ele já está me dando esses valores. E aí, o que acontece? Eu posso fazer um gráfico que vai ser assim, ó. Aqui na vertical, eu estou colocando o valor da tensão. E aqui na horizontal, eu estou colocando o valor da deformação. E o que acontece? O aparelhinho, a prensa, ela vai me dando, vai traçando um gráfico que vai ser assim, ó. Num primeiro momento, vai ficar uma linha nesse gráfico. Depois, ele vai aparecer como se fosse um narizinho aqui e depois ele vai sair do formato de linha e vai ficar uma curva até que vai chegar no final. Esse final aqui é a hora que o material rompe. Foi lá, ele partiu no meio. Meio não, né? Partiu em alguma seção ali. Olhando esse gráfico, o que acontece? Essa parte azul aqui, que é onde a gente tem o material se comportando na forma linear, o gráfico aqui fez uma linha, nesse trecho aqui, se eu estiver fazendo meu ensaio e eu cheguei até esse ponto aqui, ó, por exemplo, tensão 1.4, sei lá, tava lá em quilonewton por centímetro quadrado. Chegou aqui no 1.4, soltei. Se eu soltar, parar o meu ensaio, soltar aquele corpinho de prova, ele vai voltar para deformação 0. Igual acontece com um elástico. Por isso, essa deformação que está tendo é uma deformação elástica. Lembrou ali que estava anteriormente aqui no vídeo? Se eu apliquei a força, o material está deformando. Aí eu solto, eu tiro o carregamento e ele volta para o formato inicial. Isso aí é uma deformação elástica. Por isso, aqui no gráfico, enquanto eu tenho esse comportamento linear, eu tenho deformação elástica. A partir desse pontinho aqui no gráfico, onde você viu que saiu, ó, mudou de cor, saiu do linear e foi para uma curva, tá vendo que aqui no gráfico está escrito que é ponto de escoamento? Esse é o valor. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e for olhar aqui qual que é o valor de tensão que vai estar no gráfico, isso aqui é chamado de tensão limite de escoamento. O valor da tensão aqui é o tal do limite de escoamento, que se fala muito de limite de escoamento do aço na hora que vai fazer uma estrutura metálica ou uma estrutura de concreto armado. A partir desse limite de escoamento, o que acontece? É como se lá dentro do aço, as moléculas começassem a escorregar uma em relação à outra. E aí, não volta mais. É como assim, estivesse todo mundo de mão dada assim, mas, nossa, não tá começando a soltar. Tá começando a escorregar a mão um do outro e não consegue voltar mais. Então, se eu tivesse no meu ensaio até esse ponto aqui, por exemplo, ó, já passei do limite de escoamento, eu vim até esse valor. Agora, se eu soltar aquele meu corpo de prova de aço, ele volta, mas ele volta, por exemplo, com uma deformação residual. Por quê? Porque ele saiu do valor até onde ele ia com deformação elástica e ele começou a ter deformação plástica. Porque lembra, o que é a deformação plástica? Ou que estava lá como plasticidade agora há pouco. Deformação plástica é aquela que eu tirei o carregamento e o material não voltou para o formato inicial. É o que acontece a partir desse ponto aqui no ensaio de tração do aço.
E quando chega aqui no final, que ele rompe, nós vamos chamar esse valor de tensão, que se eu for rebater lá no gráfico, aqui, quando eu pegar esse valor de tensão, eu vou chamar de tensão limite de ruptura do material. E o que é o tal do módulo de elasticidade, que é o que está aqui nesse slide? Nesse trecho aqui, que eu tenho a deformação elástica, vocês perceberam que ficou uma linha reta. Se eu calcular o coeficiente angular aqui, ou essa inclinação dessa reta, ela vai ser justamente quem? O módulo de elasticidade. E aí esse valor, ele é próprio de cada material. Cada material tem o seu valor de módulo de elasticidade. Por isso que eu acho isso aqui no ensaio de tração do material. Porque eu tenho a linha reta aqui, certo? Olhando no gráfico. O quanto ele variou aqui na vertical é a minha variação de tensão, que no caso do começo do gráfico, foi de 0 até o valor limite de escoamento. E o quanto que eu tiver aqui na deformação, certo? É até também relacionado àquele limite de escoamento. Na hora que eu for calcular esse módulo de elasticidade, que é justamente a inclinação dessa reta, eu vou relacionar quem? Eu vou relacionar o quanto variou na tensão e o quanto variou na deformação. Ora, não é isso, exatamente isso que está aqui na lei de Hooke? Porque vamos deixar só o módulo de elasticidade desse lado. Ele está aqui multiplicando, passou para lá, dividindo, beleza? Então, é isso que quer dizer esse módulo de elasticidade. Na verdade, nada mais é do que o coeficiente angular de quando eu estou fazendo o meu ensaio de tração do material. Aí eu te pergunto, depois do limite de escoamento, que é essa parte aqui que o gráfico está em curva, que é essa parte vermelha, faz sentido? Eu vou pegar esse trechinho aqui, ó, e vou fazer o meu coeficiente angular. Não, por quê? Porque ele não é uma reta aqui. Aqui é uma curva. Então, a curva não vai ter o coeficiente angular. Aqui, na parte vermelha, não funciona a lei de Hooke. A lei de Hooke funciona onde? No trecho linear, ou seja, abaixo do limite de escoamento do material. Uma outra forma de a gente poder ilustrar melhor, aqui já está o desenho mais certinho. Aqui está a nossa barrinha de aço e está fazendo um ensaio de tração. E aqui é o gráfico tensão pela deformação. No começo, olha só o formato que está a nossa barrinha de aço. Aí chegou nesse ponto aqui, tá vendo que parou de ser uma linha reta e começou a fazer a curva? Então, mais ou menos por aqui é o meu limite de escoamento. Normalmente a gente representa pelo FY. E agora, desse ponto em diante, eu tenho deformação plástica. Aí observa assim, você já consegue comparar com relação à primeira figura. Você compara essa segunda figura, você já vê que o corpinho de prova está mais comprido e ele está mais magrinho também. Por quê? Porque ele está deformando. A partir de um certo ponto, em alguma seção, a seção começa a ficar delgada. Ela começa a ficar mais fina, bem ali, né? Tem esse estrangulamento só ali. E quando o material rompe, chegou aqui, ó. Chegou no limite de ruptura, ele rompeu. É parecido com aquela figura que teve agora há pouco lá da ruptura do material dúctil. Então, lembre-se que isso aqui é o aço. O aço é um material que ele tem ruptura, ou ele é um material que é dúctil. E o que é o coeficiente de Poisson? Você viu agora há pouco que da primeira figura para a segunda figura, o nosso corpinho de aço, ele teve uma variação que foi assim. Ele ficou mais comprido e também ele ficou mais magrinho. Ele teve deformações
nas duas direções. Aqui a gente tem uma ilustração um pouquinho diferente. O corpinho de prova, ele era esse azul tracejado. Aí eu apliquei uma tração nele, ele ficou esse verdinho aqui. O que aconteceu? Ele ficou mais compridinho e também ele ficou mais magrinho, tá bom? O que acontece? Lembra que eu consigo calcular a deformação? Que a deformação vai ser o quê? O delta lambda, que é o quanto variou, pelo lambda zero. Então, aqui no comprimento dele, vamos supor que eu chamei esse comprimento inicial dele de y0. E esse comprimento final todo dele aqui, chamei de y final, certo? Quem que vai ser o meu delta lambda no y? Opa, vai ser o y final menos o y inicial. E aí, quem que vai ser a deformação em y? Vai ser esse delta lambda dividido pelo lambda, pelo y inicial que eu tinha, certo? Ou podia ter chamado também de lambda y inicial. Certo, eu vou fazer a mesma coisa aqui na direção x. Também vou calcular uma outra deformação aqui na direção x. O mesmo esquema. E o que acontece? Óbvio, né? Se eu tô tendo deformação em um sentido, no outro também vou ter deformação. E aí, quando eu relaciono essas duas deformações, eu tenho um coeficiente que a gente chama de coeficiente de Poisson, que é dado por essa letra grega aqui, que é o ni. É como se você fosse fazer um V, só que aí você faz assim, ó. Dá uma curvinha de volta, voltando aqui. E aí você tem o ni do alfabeto grego. E tem o ni, o coeficiente de Poisson? Relaciona a deformação transversal com a deformação longitudinal. E olhando aqui na figura, quem que vai ser a transversal? A transversal tá como o epsilon y e a longitudinal tá como epsilon x. Aí você vai ficar assim, nossa, mas o x vai em cima, vai embaixo, mas o meu professor lá na apostila, ele fez o contrário, ele colocou o x embaixo, o y em cima, e agora, professor, o que eu faço? Sai correndo? Não, também. Mas, o que eu posso falar aqui para te ajudar? O coeficiente de Poisson, ele é sempre um número menor do que 1. Ele varia ali, ó, 0,4, 0,3, alguma coisa por aí, certo? Então, se ele é um número sempre menor do que 1, o que vai fazer? Se alguém te der dois valores de deformação, falar assim, por exemplo, eu apliquei uma força de tantos quilonewtons no material e ele teve uma deformação em X, era tanto, e em Y era tanto. Opa, simples, você vai fazer o seguinte, dos dois valores de deformação que você encontrar, o maior valor você vai colocar aqui embaixo, na divisão. Por quê? Porque eu não te falei que o coeficiente de Poisson sempre dá menor do que 1? Então, o que faz sentido? Quando você tiver um material que ele está deformando nas duas direções e você tem que calcular o Poisson dele, você vai fazer o quê? A maior deformação, você coloca aqui embaixo. Ixi, fechou. Por quê? Vai te dar o coeficiente de Poisson, porque ele é sempre menor que 1, provavelmente entre 0,3 e 0,4. Acabou. Fechou o esquema. E para acabar essa parte, ainda falando o que normalmente tem nas propriedades dos materiais, nós vamos falar dos comportamentos mecânicos. O que são alguns conceitos que você vai usar aí na parte de estruturas? O que é a fluência de um material? A fluência é a deformação lenta que acontece nos materiais devido à ação de cargas permanentes de longa duração. Beleza? Normalmente é indesejável, diminui a vida útil de um determinado material. Mas, fazer o quê? Acontece. É igual a gente envelhecer, o material também sofre fluência. Você foi lá e fez uma laje de concreto. O próprio peso da laje,
Então, quando você fez a laje assim, ó, eu tentei desenhar retinha, certo? Você não tá vendo retinha aí, você vira um pouquinho o rosto. Essa laje, ao longo do tempo, só pelo próprio peso dela, ela vai, eu vou exagerar, vai chegar uma hora que ela vai ficar assim, ó, ela vai dar uma deformada, certo? Tem gente que fala assim que selou, ok? Mas, lembra lá dos esforços, sofreu flexão e ela ficou deformada aí depois de muitos anos, ó, porque são cargas permanentes de longa duração. Que carga é essa? O próprio peso da estrutura, da laje que tá aqui, se tinha um piso lá em cima, se tinha um telhado lá em cima. Tudo isso é carga permanente, que fica lá o tempo todo. Ao longo do tempo, vai criar essa deformação. E essa deformação, que é ao longo do tempo, devido às cargas permanentes, chama-se fluência. Beleza? Tranquilo. E o que é a relaxação? A relaxação é quando o material está sendo submetido a uma deformação constante, ele sofre perda de tensão ao longo do tempo. A relaxação, ela é vista lá no concreto protendido. Por quê? O que acontece no concreto protendido? No concreto protendido, eu coloco a armadura, aí eu estico a armadura. Imagina assim, ó, eu peguei a armadura aqui e fiz a minha forma aqui de concreto. Eu estico a armadura, então aplico uma tração na armadura. Aí eu vou concreto a minha peça aqui, que vai ser de concreto protendido. Depois que o concreto já curou, tal, beleza, né? Ou já adquiriu a tensão necessária, eu venho e corto essa armadura, a parte que tá lá fora, que tava segurando lá no macaco hidráulico. Eu corto isso, o que vai acontecer? Como esse aço tava deformado, por causa da tração, ele estava deformado com uma deformação elástica, a hora que eu soltar, ele vai querer voltar pro comprimento inicial dele. E aí ele tá grudado no aço, ou seja, tem aderência, então ele vai levar o concreto junto com ele, vai apertar o concreto. Isso que é o concreto protendido. Eu apliquei uma tensão nele antes dele estar trabalhando, antes de eu precisar trabalhar com ele. E aí, o que acontece? Esse aço aqui, ele tá o tempo todo trabalhando. Porque ele estava tracionado e por causa dessa tração, ele tá comprimindo o concreto. E aí, o que acontece? Como ele tá constantemente sofrendo, trabalhando ali dentro, sofrendo por causa dessa deformação, ao longo do tempo, ele sofre uma perda dessa tensão. É como se ele fosse perdendo a eficiência dele. Essa perda aí dessa tensão que ele vai tendo ao longo do tempo é chamada de relaxação. Lá no concreto protendido é a relaxação do aço. É um ponto importante que é levado em consideração em projeto. Então, acontece, estava aqui já os aços para proteção, por isso que eles passam por um tratamento especial. E a fadiga? O que é quando o material sofre fadiga? É quando o material é submetido a um carregamento repetidas vezes. Não é uma, duas ou três, não. A gente está falando de milhares ou milhões de vezes. Carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. E aí, o que acontece? O material, ele vai sofrendo fadiga, mas é como assim, se ele estivesse ficando cansado, né? Não é isso que é a fadiga? E aí, o que acontece? Vai chegar uma hora que o material vai se romper mesmo estando abaixo do limite de escoamento dele. Nossa, não tá nem no limite de escoamento, que dirá no de ruptura. Ele vai romper porque ele estava com fadiga. Isso também tem que tomar cuidado, que você fica nesse carrega, descarrega, carrega, descarrega milhões de vezes e aí o material vai romper. Isso aí também tem que ser previsto em projeto. E aqui tem um gráfico falando, por exemplo,
o pontinho vermelho aqui era a resistência que o material ia ter, ou seja, qual que era a tensão na qual ele ia romper. Só que aí você vai aumentando o número de ciclos de carrega, descarrega, carrega, descarrega. O que vai acontecendo com essa resistência? Ela vai diminuindo. Isso aqui que vai ser o limite de fadiga do material. E aí você vai ter que trabalhar nisso aqui. E por fim, para finalizar, impacto. E o impacto também você vai ter vai ser bem restrito a utilização disso na parte de estrutura, mas você tem que guardar o conceito do impacto. É o que? Seja na deformação elástica ou plástica, é um carregamento de curtíssima duração, que também você pode falar de que é um choque, não aquele choque de energia elétrica, mas um choque de pancada. É o que? É a força que está sendo absorvida pelo espaço de tempo, pelo intervalo de tempo ali. Imagina o seguinte, você vai pular na água. Se você pular de barrigão, sabe o que é pular de barrigão, né? Foi lá o seu corpo inteiro, porque você tinha aquela energia da sua queda, você tinha aquela energia cinética, estava lá em cima, era potencial, virou cinética. Você vai ter toda aquela energia sendo dissipada de uma vez só, que é o contato que você vai ter com a água, porque o seu corpo todo está entrando em contato com a água num curto intervalo de tempo. Agora, quando você mergulha na água, que você já vai num certo ângulo, tá aqui, você tá entrando num certo ângulo, você tem maior tempo que aquela energia que você tinha, da velocidade que você estava entrando na água, você vai dissipar aquela energia em maior tempo. E aí o impacto é menor. Por quê? O impacto ele é calculado de uma forma que lá embaixo, quem está dividindo é o tempo. Então, é a energia que está sendo dissipada num espaço de tempo. Quanto maior for o tempo que está tendo essa interação, menor vai ser o impacto. E aí, algumas situações específicas, você vai usar isso, engenharia civil, engenharia mecânica, e aí por isso que você tem que guardar esses conceitos. Portanto, no geral, o que você vê nessa primeira parte de materiais de construção é só para ter noções do que você precisa aí na parte que depois você vai usar em mecânica das estruturas, estabilidade estrutural, resistência aos materiais. Isso aqui é só para te dar um começo de noções básicas. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí que vai me ajudar. E depois a gente tem exercícios, vamos ter discussão sobre quais são os sistemas de unidade de medida. Vai seguindo aí o nosso conteúdo. Obrigada, até a próxima!